Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de Língua Portuguesa, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. Unidade 7, texto 2. Daniel conquista a 24ª medalha e se torna maior nadador paralímpico. Daniel Dias conquista a 24ª medalha e se torna maior nadador paralímpico. Página 101. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Daniel Dias entrou de vez para a história da natação paralímpica. Neste sábado 17, nos 100 metros livre, o brasileiro conquistou sua 4ª medalha de ouro no Rio de Janeiro e, com um bronze no revezamento 4 por 100 metros medley, no final do dia, chegou à sua 24ª medalha paralímpica, ultrapassando o australiano Matthew Cowdrey como o nadador masculino com maior número de pódios da história dos Jogos. Recuperação incrível no revezamento. Daniel foi o responsável por abrir o revezamento brasileiro neste sábado, contra nadadores com uma deficiência menor que a sua. Ficou muito atrás e entregou para Juan de Souza apenas na 7ª posição. O Brasil parecia então que ficaria fora do pódio, frustrando o recorde de Daniel. No entanto, com uma grande recuperação de André Brasil e Felipe Rodrigues, responsáveis por fechar o revezamento, a equipe brasileira foi tirando a diferença para os rivais e conseguiu terminar com um bronze na frente da Austrália. Brincando com o texto, páginas 102 e 103. Na página 102, reescreva as frases substituindo os termos destacados por sinônimos. Sinônimo tem o mesmo significado. Na letra A, neste sábado 17, nos 100 metros livre, o brasileiro conquistou sua 4ª medalha de ouro no Rio de Janeiro. Qual é o sinônimo de conquistou? Vou deixar a letra A como exemplo. Neste sábado 17, nos 100 metros livre, o brasileiro ganhou sua 4ª medalha de ouro no Rio de Janeiro. Sinônimo de conquistou pode ser ganhou, alcançou, conseguiu, tá bom? Fica a critério de vocês. Na letra B, Daniel foi o responsável por abrir o revezamento brasileiro neste sábado. Qual é o sinônimo de abrir? Vocês vão colocar aí na frase. A equipe brasileira foi tirando a diferença para os rivais e conseguiu terminar com um bronze. Qual é o sinônimo de rivais? Coloquem aí, reescreva as frases substituindo os termos destacados por sinônimos. Número 2. Na matéria que você leu, há o termo revezamento 4 por 100 metros medley, específico da modalidade esportiva natação. Você sabe o que esse termo significa? Se não, pesquise na internet, na biblioteca da escola ou em uma biblioteca pública para responder. Vocês vão pesquisar na internet, tá? Repetindo, na matéria que você leu, há o termo revezamento 4 por 100 metros medley, específico da modalidade esportiva natação. Você sabe o que esse termo significa? Se não, pesquise na internet, na biblioteca da escola ou em uma biblioteca pública para responder. Vocês irão pesquisar na internet. Medley é a competição de natação
em que se executam 3 diferentes estilos de nado: borboleta, de costas e de peito, e um estilo livre. Repetindo, medley é a competição de natação em que se executam 3 diferentes estilos de nado: borboleta, de costas e de peito, e um estilo livre. Na número 3, quem é Daniel Dias? Escrevam a resposta correta na número 3. Quem é Daniel Dias? Na página 103. 4. Leia as frases e numere-as conforme a ordem dos acontecimentos. Leia as frases e numere-as conforme a ordem dos acontecimentos. Vocês vão ler a reportagem de novo e numerar as frases conforme a ordem dos acontecimentos. Certo? Número 5. Por que a matéria diz que houve uma recuperação incrível no revezamento? Escrevam a resposta correta. Número 5. Por que a matéria diz que houve uma recuperação incrível no revezamento? Número 6. Em qual modalidade Daniel Dias é recordista paralímpico e mundial? Marca o X na resposta correta. Em qual modalidade Daniel Dias é recordista paralímpico e mundial? Marca o X na resposta correta. Número 7. A 24ª medalha de Daniel Dias foi de ouro, prata ou bronze? Marca o X na resposta correta. A 24ª medalha de Daniel Dias foi de ouro, prata ou bronze? No trecho abaixo, por que a palavra apenas aparece entre aspas? Vamos ler? No trecho abaixo, por que a palavra apenas aparece entre aspas? Daniel, no entanto, já possuía uma leve vantagem sobre Coldray, já que tem 14 ouros contra apenas 13 do australiano. Repetindo o trecho. Daniel, no entanto, já possuía uma leve vantagem sobre Coldray, já que tem 14 ouros contra apenas 13 do australiano. Porque a palavra apenas aparece entre aspas. Coloca a resposta correta. Porque a palavra apenas aparece entre aspas. Aqui nós temos uma matéria sobre Daniel Dias. Vou dar o play aqui e vocês vão assistir daí. Agora o assunto são os Jogos Paralímpicos. Vamos relembrar a história de um cara que só em Londres conquistou 6 ouros. É o cara, o nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico da história do Brasil. Eu sou Daniel Dias, atleta paralímpico da natação, classe S5, SM5, SB4. Tenho 28 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Bom, eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma criança que gostava de praticar alguma atividade física, na educação física na escola, mas eu não conhecia o esporte adaptado. Em 2004, aconteceu as Paralimpíadas de Atenas e o Clodoaldo Silva conquistou algumas medalhas para o país. Foi onde eu pude conhecer, me interessei em buscar saber como que funcionava o esporte adaptado, sendo que um dos sonhos era um dia representar o meu país em alguma competição internacional. Quando eu fui conhecer o esporte adaptado, vim numa associação em São Paulo, a gente morava em Camanducaia, Minas, e quando eu cheguei eu queria assim o futebol, mas o futebol no paradesporto, né, ele é o futebol de 5, que é para visual, e o futebol de 7 para paralisado cerebral. Eu não tenho nenhuma dessas deficiências. Então quando eu comecei a nadar, e ali eu vi que eu descobri o dom, na verdade, que Deus tinha me dado, e eu estou apenas lapidando isso até hoje. Eu me vejo como qualquer um. Eu tenho uma malformação congênita, ela pode ser uma característica minha. Assim como você me pediu, se apresente, Daniel, eu poderia me apresentar. Eu sou o Daniel Dias, atleta paralímpico, não tenho os braços, não tenho uma perna. Eu poderia me apresentar e seria uma característica. Mas o que define quem somos está dentro de cada um de nós. Porque assim, talvez você possa ter uma deficiência e eu não estou vendo, né?
mas todos nós temos alguma limitação, alguma deficiência. A minha é mais visível apenas, mas ela não vai definir quem somos. Primeiro eu vejo exemplos, meu pai e minha mãe nunca me forçaram a fazer algo e também nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. E é isso que eu quero fazer para os meus filhos. A gente entende que precisa existir essa diferença de Olimpíada e Paralimpíada, mas um para-atleta, um atleta, não gosto dessa palavra. Eu acho que somos atletas e ponto. Obrigado por acreditar no esporte paralímpico e para quem não conhece, não perca essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão sair muito felizes. Essa frase que o Daniel Dias disse aí no vídeo, né, na reportagem, o que define quem somos está dentro de nós. Diz muita coisa, né? O que define quem somos está dentro de nós. Daniel Dias é um exemplo de superação, crianças. Tipos de frase. Frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Páginas 104, 105, 106 e 107. Frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Página 104, começando. As frases podem ser declarativas, afirmativas ou negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Uma frase declarativa afirmativa, como o próprio nome diz, expressa uma afirmação. Na escrita, ela termina com ponto final. Exemplo: nós vamos à escola todos os dias. Estamos afirmando, nós vamos à escola todos os dias, tá? É uma frase afirmativa e termina com ponto final. Uma frase declarativa negativa expressa uma negação. Assim como a frase afirmativa, na escrita ela termina com ponto final. Exemplo: eu não fui à escola ontem. Eu estou negando, eu não fui à escola ontem. Uma frase declarativa negativa expressa uma negação, assim como a afirmativa. Na escrita, ela termina com ponto final. Exemplo: eu não fui à escola ontem. Uma frase interrogativa faz uma pergunta ou pede uma informação. Ela termina com ponto de interrogação se for uma pergunta direta. Exemplo: você foi à escola ontem? Ponto de interrogação. É uma pergunta direta. Você foi à escola ontem? Ponto de interrogação. Uma frase interrogativa também pode ser uma pergunta indireta, uma vez de terminar com ponto de, em vez de terminar com ponto de interrogação, ela termina com ponto final. Voltando, uma frase interrogativa também pode ser uma pergunta indireta. Em vez de terminar com ponto de interrogação, ela termina com ponto final. Exemplo: gostaria de saber se você foi à escola ontem. É uma pergunta indireta, diferente da pergunta direta. Você foi à escola ontem? É uma pergunta direta, ponto de interrogação. Já o exemplo de baixo, gostaria de saber se você foi à escola ontem. É uma pergunta indireta e termina com ponto final. Uma frase interrogativa faz uma pergunta ou pede uma informação. Ela termina com ponto de interrogação se for uma pergunta direta. Você foi à escola ontem? Interrogação, uma pergunta direta. Uma frase interrogativa também pode ser uma pergunta indireta. Em vez de terminar com ponto de interrogação, ela termina com ponto final. Exemplo: gostaria de saber se você foi à escola ontem. Ponto final, é uma pergunta indireta. Página 105.
Uma frase exclamativa encerra a manifestação de sentimento: alegria, tristeza, surpresa, raiva. Uma frase exclamativa encerra a manifestação de sentimento: alegria, tristeza, surpresa, raiva. Exemplo: não acredito que você já viu o filme. De novo, exemplo: não acredito que você já viu o filme. Ponto de exclamação, tá? Ponto de exclamação. Uma frase exclamativa encerra a manifestação de sentimento: alegria, tristeza, surpresa, raiva. Não acredito que você já viu o filme. Ponto de exclamação. Tá? Essa frase é uma frase meio de tristeza, de decepção. Não acredito que você já viu o filme. Ponto de exclamação. Uma frase imperativa expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Na escrita, ela termina com ponto final ou ponto de exclamação. Exemplo: desligue o celular no cinema. Ponto de exclamação, né? É um pedido, né? Um conselho, uma ordem. Exemplo: desligue o celular no cinema. Ponto de exclamação. Uma frase imperativa expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Na escrita, ela termina com ponto final ou ponto de exclamação. Exemplo: desligue o celular no cinema. Ponto de exclamação. Atividades número 1. Relacione corretamente as frases. Letra A, afirmativa. B, negativa. C, interrogativa. D, exclamativa. E, imperativa, tá? Relacione corretamente as frases. Vocês vão relacionar as frases corretamente. Eu vou deixar uma como exemplo. Que cara legal! Ponto de exclamação. Que cara legal! Ponto de exclamação. É uma frase exclamativa. Eu estou exclamando. Que cara legal, né? Alegria. Ele é um cara legal, eu gostei dele. Que cara legal! Exclamativa. Então, eu vou colocar a letra D no quadrado, tá bom? A letra D aqui no quadradinho. Que cara legal! É uma frase exclamativa. Vou colocar a letra D, tá bom? Número 2. Transforme as frases declarativas afirmativas em declarativas negativas, tá? Em frases declarativas negativas. Exemplo aí na letra A. Ela gosta de goiaba. Como é que vai ficar? Se eu tenho que transformar as frases em declarativas negativas, como que vai ficar? Ela gosta de goiaba. Ela não gosta de goiaba, tá? Eu vou ter que negar. Ela não gosta de goiaba, tá bom? Transforme as frases declarativas afirmativas em declarativas negativas. Letra A. Ela gosta de goiaba. Ela não gosta de goiaba. E assim sucessivamente, na letra B e na letra C. Página 106. 3. Para cada grupo de palavras, escreva uma frase interrogativa. Para cada grupo de palavras, escreva uma frase interrogativa. Cada grupo de palavras dessa, vocês irão escrever uma frase interrogativa. Pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Lembrando que uma frase interrogativa faz uma pergunta ou pede uma informação. Ela termina com ponto de interrogação se for uma pergunta direta. Uma frase interrogativa também pode ser uma pergunta indireta. Em vez de terminar com ponto de interrogação, ela termina com ponto final. Para cada grupo de palavras, escreva uma frase interrogativa, tá bom? Letra A, na letra B e na letra C. Número 4. Escreva D para as perguntas diretas e I para as indiretas. Voltando, escreva D para as perguntas diretas e I para as perguntas indiretas, tá bom? As perguntas diretas termina com ponto de interrogação e as indiretas com ponto final, tá bom? Pergunta direta termina com ponto de interrogação
e a pergunta indireta termina com ponto final. Então, observem a frase e coloque a letra D para perguntas diretas e I para as perguntas indiretas. Brincando com a criatividade. Você também vai produzir uma reportagem. Façam isso no caderno de vocês, tá bom? Pesquisem em jornais e revistas, impressos ou digitais, atletas brasileiros que participaram dos últimos Jogos Paralímpicos. Escolha um ou uma esportista e faça mais uma pesquisa sobre essa pessoa. Escolha também uma fotografia para acompanhar o texto escrito. Elabore um rascunho do seu texto e do título dele. Faça também um rascunho para a legenda que acompanhará a imagem. Leia o que você produziu, faça as mudanças e correções necessárias e passe seu texto a limpo em uma folha avulsa. Tá? Leia o que você produziu, faça as mudanças e correções necessárias, tá? As correções de ortografia e passe seu texto a limpo em uma folha avulsa. Vocês irão passar para o caderno de vocês, tá bom? Certo? Na página 107, a gente pode fazer quando vocês retornarem para a escola, tá? Agora, você e seus amigos vão brincar de gato Mia. O professor providenciará o material necessário, tá? A página 107 a gente faz na volta, tá bom? Gramática, livro de gramática, páginas 66, 67, 68 e 69. Assim eu aprendo gramática. Gramática, páginas 66, 67, 68 e 69. Na página 66, tipos de frase. Leia: nós adoramos o friozinho do outono. Ponto final. O que você acabou de ler é uma frase. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que expressam um comunicado, uma informação. Toda frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, que, como vimos em capítulos anteriores, dá a ela o sentido que se quer expressar. Na escrita, existem diferentes tipos de frase de acordo com a intenção de quem escreve. As frases podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas. Observação aí. Toda frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, tá? Início de frase, letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Frases declarativas. As frases declarativas expressam uma declaração que pode ser afirmativa ou negativa. As declarativas afirmativas afirmam alguma coisa. Na escrita, terminam com ponto final. Exemplo: Lisandro caminha no parque todas as manhãs. Ponto final. As frases declarativas negativas negam alguma coisa. Na escrita, também terminam com ponto final. Exemplo: Silmara não gosta de sorvete de abacaxi. Tá? Uma frase negativa. O não aqui, ó, está negando. Silmara não gosta de sorvete de abacaxi. Frases interrogativas. As frases interrogativas perguntam alguma coisa, pedem alguma informação. Na escrita, terminam sempre com ponto de interrogação. Exemplo: que livro você está lendo, Joana? Uma pergunta direta. Que livro você está lendo, Joana? Ponto de interrogação, certo? Frases exclamativas. As frases exclamativas comunicam emoções como admiração, espanto, alegria, tristeza, surpresa, susto, dor e etc. Na escrita, terminam sempre com ponto de exclamação. Exemplo:
Que cachorrinho mais lindo? Exemplo, que cachorrinho mais lindo? Ponto de exclamação. Frases imperativas. As frases imperativas indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Na escrita, podem terminar tanto com ponto de exclamação como com ponto final. Exemplo, leve o guarda-chuva, Rafaela, ponto de exclamação. Frases imperativas. As frases imperativas indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Na escrita, podem terminar tanto com ponto de exclamação como com ponto final. Exemplo, leve o guarda-chuva, Rafaela. Na página 67, nós temos atividades. Número 1, para vocês realizarem em casa, tá bom? Na página 67, 68 e 69. Leiam as atividades com atenção, que depois eu vou fazer a correção, eu irei fazer a correção, tá? Atividades nas páginas 67, começa na página 67, tá? Atividades número 1, página 67, página 68 e página 69. Leiam as atividades e façam corretamente de acordo com a explicação que vocês acabaram de ler também, eu acabei de explicar, tá bom? Vocês acabaram de assistir, certo? Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Beijos. Fiquem com Deus. Façam as atividades corretamente. Na próxima aula eu irei fazer a revisão e a correção. Tudo bem? Beijos. Tchau. Fui.